Magnus Chase e Kurt Cobain. O que esse personagem da ficção tem em comum? Qual é a ligação com o vocalista da banda Nirvana, nosso querido Kurt Cobain? Começa agora mais um vídeo do canal Nirvana Brasil. Bom, para começar, para você que não sabe quem é Magnus Chase, vou te dar uma breve explicação. Magnus Chase e os Deuses de Asgard, A Espada do Verão, é um livro que foi lançado agora pelo escritor Rick Riordan, ou Rick Riordan, como preferir. Rick é ninguém mais, ninguém menos do que o autor da saga de Percy Jackson. Ele é conhecido pelos leitores como Tio Rick. Além da série Percy Jackson e os Olimpianos, ele também escreveu a série adulta de mistérios Trasnaveri. Bom, para entender aí qual é a ligação de Magnus Chase e Kurt Cobain, a gente tem que entender um pouco sobre o escritor, que é de San Antonio, no Texas, e tem 51 anos. Ou seja, presenciou o surgimento e ascensão da banda Nirvana. Para você que acompanhou a saga do Percy Jackson, sabe que não é a primeira vez que o Nirvana e ou Kurt Cobain é mencionado. Em uma parte do livro O Último Olimpiano, o personagem Grover Underwood, ou o Garoto Bode, precisava ajudar Percy tocando uma música para abrir uma passagem. E adivinha que banda ele decide tocar? Nirvana, é claro. E aí podemos ver na página 61 do Percy Jackson e os Olimpianos. Mas precisamos de alguma música para abrir a porta. Você pode fazer isso? Grover pegou sua flauta de bambu e disse: "Acho que posso tentar. Eu sei algumas músicas do Nirvana que podem rachar pedras." Ou seja, sensacional fucking now. Quando eu vi a capa do Magnus Chase e os Deuses de Asgard, ou Deuses de Asgard, na livraria, eu até comentei, parece o Kurt Cobain na capa, olha que engraçado. Aí depois alguns seguidores do canal foram mencionando, pedindo para falar sobre, e eu fui pesquisar. E realmente, não é por acaso, foi proposital. Em uma entrevista dada para um jornal americano, Rick disse que essa referência foi intencional, mas não ao nível que ele esperava que chegasse essa referência. Para você entender, Magnus é filho de um deus nórdico, o Loki, aquele loucão dos Vingadores, tá ligado, né? E no livro, especificamente na página 116, for a mesma edição que estamos vendo, Magnus Chase e os Deuses de Asgard, A Espada do Verão, tem este trecho. Tentei me lembrar da última vez que tomei um banho quente, demorado e relaxante. Você parece o Kurt Cobain, minha mãe dizia, pra me provocar. Eu adorava o Kurt, pena que ele morreu. Ah, adivinha, mãe? Pensei. Agora também tenho isso em comum com ele. Porque isso não é spoiler, tá, gente? O livro, logo ali no começo, quando ele completa 16 anos, ele morre, e aí que a história começa. Então ele brinca aí dizendo que até isso ele tem em comum com Kurt Cobain, o fato de estar morto. Para vocês entenderem aí por cima a história, o Chase mora aí nas ruas há 2 anos, depois que houve um acidente na casa dele, onde pegou fogo e a mãe desapareceu. E aí ele vive nas ruas de Boston, passando de abrigo em abrigo, inclusive morando debaixo da ponte. Fazendo aí uma leve referência ao que Kurt Cobain dizia fazer, porque a história da ponte não é completamente verdadeira, ele não morou lá, mas dormiu 1 ou 2 noites lá. E aí na página 175 ele diz: então lá estava eu usando uma calça jeans desbotada, uma jaqueta camuflada e uma camisa cheia de buracos. Fiquei lindo, parecia mais do que nunca com Kurt Cobain. Como eu disse, o tio Rick, autor do livro, já disse em entrevista que a referência foi proposital. Ele menciona o Nirvana na saga de Percy Jackson, deixando claro que ele gosta bastante de Nirvana. E ele conta uma história até interessante quando o ilustrador John Rocco, que é o ilustrador do livro, leu a referência do livro que eu acabei de citar para vocês, ele meio que foi diretamente pegar o Kurt e usou o Kurt como referência para o desenho, diretamente. E o tio Rick diz: eu não vou reclamar porque é isso que eu acho que ele parece, com Kurt Cobain. E eles achavam que ninguém vai notar que parece o Kurt Cobain e tal, mas todo mundo notou. E o mais interessante é que ele sempre se preocupa com isso, dizendo que todo mundo julga o livro pela capa. Então, nos primeiros livros de Percy Jackson, ele tomou o cuidado de não mostrar o rosto de Percy, ou Pierce. Só por curiosidade, há uma outra ilustração feita pelos estúdios da Disney, onde o Magnus Chase está com uma camiseta verde. E alguns fãs já brincaram que ali ele também lembra o Salsicha do Scooby-Doo.
mas eu acho que parece mais o Kurt. Tá mais pra Kurt, mas também ali lembra um pouco Salsicha, mas enfim, isso aí é outra história. Então ele diz que isso tudo não adianta, as pessoas vão comparar quando se tem um desenho direto ali mostrando o rosto. A editora do livro é a editora Intrínseca e, de acordo com algumas fontes, será uma trilogia. Só uma outra curiosidade aí, só para completar o vídeo, o autor era um historiador, aliás, um professor de história, apaixonado por mitologia, que uma certa vez escreveu um texto lá, um conto, e o filho falou: pai, você precisa publicar isso, tá fantástico, e etc. E aí ele publicou, e agora está rachando de ganhar dinheiro, oi! Enfim, os outros livros do Perceval e Márcia Perceval, ele já falou sobre a mitologia grega, egípcia e romana. E agora vai falar sobre a nórdica, sádica, mitologia nórdica. Bom, é isso, pessoal. Eu indico essa leitura para vocês, como eu indico qualquer leitura, inclusive dos livros sobre Nirvana, como Come As You Are, a história do Nirvana, que eu lerei e estou pensando em fazer uma série de vídeos por capítulo. Então seria a história do Nirvana, capítulo 1. E aí eu faço um comentário sobre o capítulo, falando sobre as curiosidades e etc. E eu posso fazer isso também com Heavier Than Heaven, mais pesado que o céu. Sei lá, fica aí uma ideia, né? Porque estão surgindo ideias e mais ideias. Ok? Eu peço que, se você gostou, clique no joinha, porque isso me ajuda para carvalho. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você veio parar aqui diretamente por causa do livro, dê uma olhada, a cultura pop, o Nirvana e etc. estão todos relacionados. Mais uma vez, eu repito, mostrando que o livro Kurt Cobain, a construção do mito do Charlie Cross previu, e será sempre assim, pessoal. A cultura se identifica, a cultura jovem se identifica com o Nirvana e, em especial, com a figura de Kurt Cobain. Então, essas referências nunca vão parar de acontecer, você goste ou não. Eu gosto. Estou aqui gravando o vídeo e tomara que continue acontecendo coisas relacionadas ao Nirvana e Kurt Cobain, para sempre termos assunto para conversar, você e eu aqui, ok? Então é isso, paz, amor, empatia, tamo junto, até sábado com mais um vídeo paralelo, que não precisa ser necessariamente sobre Nirvana. Não está inscrito, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, veja os 2 últimos vídeos aqui do lado e até logo! Kurt Cobain para